Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí a todos os concurseiros que estão acordados, né, pessoal, fazendo o seu batalha de cada dia, né, pessoal. Eu tô aqui de volta, sou o professor Del, né, e eu vou postar um vídeo hoje para vocês falando sobre um cara que cai muito em prova, que se chama Tabela Verdade. Tudo bem, galera? Então, a partir de hoje, pessoal, esse assunto chamado Tabela Verdade tem que fixar, né? Tu vai perceber que eu vou trabalhar aqui algumas ideias, eu vou trabalhar aqui alguns quadros de memorização contigo. Na verdade, todas as regras que eu vou trabalhar contigo, tu precisa memorizar, certo? Então, a primeira dica de hoje é que tu precisa memorizar as tabelas verdades para poder fazer uma prova de lógica, né, com louvor, tá bom? Eu costumo dizer, pessoal, que a galera que não consegue memorizar, que não trabalha essa memorização da tabela verdade, sente uma dificuldade muito grande em fazer prova de concurso, né? Já que essas provas definem, elas precisam, na verdade, especificamente desse conceito chamado, né, tabela verdade. Beleza? Olha só, pessoal, o que é o conceito? O conceito é um conceito bem elementar. Ele fala para mim que tabela verdade, ele é um mecanismo que eu utilizo para determinar se uma proposição é verdadeira ou falsa. Tudo bem? Beleza, galera. Na semana passada eu coloquei um vídeo para vocês e eu falei que proposição é uma frase declarativa, né, que tem a função de transmitir uma ideia e que essas ideias podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Tudo bem? Agora, pessoal, para eu julgar essas ideias, para eu valorar essas ideias, para eu valorar essa proposição, eu preciso utilizar um mecanismo, e o mecanismo que eu vou utilizar vai ser a tabela verdade, né? Então, a partir de agora, pessoal, a frase que eu mais vou utilizar para definir se é verdadeira ou falsa são as frases que têm a presença de um conector. Logicamente, toda frase que tem a presença de um conector, elas são chamadas de proposições compostas. Então, a partir de agora, quando eu falar em tabela verdade, vai grudar na tua cabeça, né, que essa tabela verdade vai ser em função de uma proposição composta, e a proposição composta é aquela frase que tem a presença de um conectivo na sua estrutura, que tu aprendeu comigo aqui no curso, que conectivo é um instrumento que utilizamos para fazer a união de ideias. Tudo bem, galera? Beleza? Então, a partir de hoje, galera, vamos mergulhar aqui nesse mecanismo chamado tabela verdade, né? Principalmente quando eu falar para vocês de um cara chamado conectivo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza, tranquilidade. Pessoal, quando eu falar para vocês em conectivo, só existem 5, né? Então existe aqui esse quadro onde tem aqui o conectivo, né? Onde existe bem aqui as nomenclaturas, tudo bem? E existe bem aqui as simbologias, tudo bem, galera? Beleza? Então, ó, eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5 conectores. Ah, quem são eles, Del? O E, o OU, o SI então, o SI somente SI e o OU. Galera, cada um conector desse aqui tem um nome próprio. Por exemplo, o do E, ele é chamado de conjunção, né? Cuja simbologia é um chapeuzinho para cima. O OU é chamado de disjunção inclusiva, né? Essa palavra de inclusiva é de incluir, é de colocar, certo? Cuja simbologia, ó, vai ser um Vzinho aqui, ó, um Vzinho, né? O SI então, bicho papão de prova, né, galera? O nome desse cara aqui se chama condição, galera. A simbologia dele, ó, é uma seta que só vai bem aqui, ó. Tudo bem, beleza? O primo irmão dele, pessoal, é o Si e somente Si, chamado de pi condição, né? Nesse caso aqui a simbologia é uma seta que vai e uma seta que volta, né? E o nosso amigo ou bem aqui, né, galera, que é chamado de disjunção exclusiva. Não esquece que exclusiva vem da palavra excluir, de tirar, tudo bem? Então daqui a pouco vai ter uma diferença muito sucinta entre o ou, certo, pessoal, que está aqui, ó, e o ou que está bem aqui, tudo bem? Certo, beleza? Cuja simbologia dele é como se fosse o ou, mas grifado bem aqui embaixo. Tudo bem, galera? Então, a partir de hoje, esse vai ser a nossa fonte de estudo, chamada Tabela Verdade, mecanismo que eu tenho à minha disposição para determinar se aquela frase que eu estou lendo vai ser verdadeira ou se vai ser uma frase falsa, né? E a frase, com certeza, pessoal, elas vão apresentar conectivos e a regra de cada conectivo agora vai ser exposta para vocês. Tudo bem? Beleza. Olha só, galera. Tabela Verdade do E. Porra, galera, essa Tabela Verdade sempre cai em prova. Liga, fica ligado, né? Fica de antena ligada aí, tudo bem? Pessoal, eu costumo brincar assim com meus alunos e falar para vocês assim, ó, que a tabela do E é a tabela da promessa, né? Pô, imagina só que tá chegando o Dia das Crianças, né? Tá chegando o Dia das Crianças e teu filho tá há uma semana te perturbando a cabeça para ganhar presentes, né? E tu não aguentando mais aquela pressão psicológica do moleque, o moleque não te deixa mais dormir, aí tu promete pro moleque, olha, não, faz o seguinte, vai-te embora daqui de perto de mim. No Dia das Crianças eu vou te dar um videogame e uma bicicleta. Um videogame e uma bicicleta. Beleza? Pessoal, a criança que tem 6 anos de idade, ela já vai saber que ela vai ganhar as duas coisas. Ou seja, para o pai cumprir a promessa, o pai tem que dar a bicicleta
E o pai também tem que dar o que, pessoal? O videogame. Ou seja, o pai só vai ser uma pessoa verdadeira se ele conseguir cumprir com as duas promessas que ele fez. Galera, o conectivo E é a mesma coisa. Toda frase que tiver o conectivo E, a frase inteira só vai ser verdadeira se as partes que compõem o E forem verdadeiras também, né? Aí tu aprendeu comigo que essas partes eu chamo de P e Q. Por exemplo, aqui, gente, ó, a frase, ó, Igor vai ganhar carros e motos. Tudo bem? Então o pai do Igor prometeu para ele que ele vai ganhar carro e vai ganhar moto também, né? Então na cabeça do Igor, o que é que vem a informação? Que ele tem que ganhar as duas coisas simultaneamente. Tudo bem, galera? Beleza? Se o pai só chegar com o carro lá, o pai está mentindo. Se o pai chegar com a moto, o pai também está mentindo. Se o pai não chegar com nenhum dos dois, aí que ele é um mentiroso mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, a primeira ideia, ganhar carros, eu chamo de P. A segunda ideia, motos, que é ganhar motos, eu chamo de como, pessoal? Eu chamo de Q, beleza? Então, ó, montando a tabela verdade, pessoal, eu percebo que a P eu agrupo de 2 em 2, olha aqui, ó, V com V e F com F, né? E o Q eu agrupo de 1 em 1, V com F e V com F. Pessoal, isso aqui fornece para mim todas as combinações possíveis entre verdadeiro e falso. Tudo bem? Agora eu preciso saber se essa frase inteira vai ser verdadeira ou se essa frase inteira vai ser falsa. Beleza? Pessoal, qual é a regra do E? A regra do E fala assim para mim, ó, a sentença será verdadeira quando somente os dois valores lógicos ou quando as duas ideias são verdadeiras. Ou seja, pessoal, para a frase inteira ser verdadeira, eu preciso que as outras partes que a compõem também sejam que, ó, verdadeiras. Tudo bem? Se fugir essa regra, o resultado vai ser o que então? O resultado vai ser falso, beleza? Pessoal, então digamos que chegou no Dia das Crianças e o pai, ele conseguiu comprar o carro, olha aqui, ó, verdadeiro, né? Ele cumpriu com a palavra dele. O pai comprou a moto também, certo? Cumpriu com a palavra dele. Logicamente que se esse pai conseguiu cumprir com as duas promessas, logicamente que esse pai está sendo um pai o quê, pessoal? Verdadeiro. Ou seja, a frase inteira vai passar a ser verdadeira, porque na verdade as duas ideias que a compõem também estão sendo verdadeiras, tudo bem? Mas olha só, galera, o pai foi na loja, aí ele conseguiu comprar o carro, comprou o carro, né, que é P, né, comprar carro é P, né, ele comprou o carro, verdadeiro. Aí o pai não conseguiu comprar a moto. Eu te pergunto, o pai conseguiu cumprir com a promessa, pessoal? Não, galera, ele não conseguiu cumprir, porque ele falhou bem aqui, ó, ele falhou na moto. Então o pai passou a ser uma pessoa falsa, tudo bem? Mas olha só, digamos que a grana do pai deu para ele comprar o carro, perdão, não deu para ele comprar o carro agora, não deu, mas deu para ele comprar a moto, que a moto é um pouquinho mais barato. Então o pai não comprou o carro, mas comprou a moto. Eu te pergunto, o pai cumpriu com a promessa? Não, galera, o pai continua sendo um pai falso. Dia das Crianças, o pai estava liso. Aí o pai não comprou nem o carro, aí o pai não comprou nem a moto, e o moleque caiu no choro, né, pessoal? Aí que o pai se tornou eternamente um mentiroso, porque ele não cumpriu nem com a promessa de comprar o carro e nem com a promessa de comprar a moto, então ele está sendo um pai falso, beleza? Então, pessoal, grava na tua cabeça linda lá. Quando tu estiveres analisando uma frase que tem o E, a frase inteira vai ser verdadeira somente quando as partes que compõem a frase, todas são também o quê, ó? Verdadeiras. Se fugir dessa regra, a frase passou a ser o quê, ó? A frase passou a ser uma frase falsa. Tudo bem, meu povo? Vamos continuar aqui então, ó. Beleza? Beleza. Galera, tabela do OU. Porra, galera, a tabela do OU é uma tabela muito bacana, né? Tu percebe que o OU, ele te dá uma grande possibilidade de ser verdadeiro, ó. Por quê, pessoal? Porque o OU é chamado de disjunção inclusiva. Pessoal, o que é incluir? Porque, olha só, na verdade, quando tu coloca o OU numa frase, tu tá definindo assim, gente, ó, ou eu posso fazer uma coisa, ou eu posso fazer a outra coisa, ou eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Ou seja, o conectivo OU, a sentença, pessoal, ou seja, a frase vai ser verdadeira quando pelo menos um valor lógico é verdadeiro. Ou seja, se uma parte da frase for verdadeira, a sentença inteira já passa a ser verdadeira. Edel, e se tiver as duas partes verdadeiras? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Por exemplo, pessoal, a Ana, né, ligou para o esposo dela e falou, amor, hoje vou à praia ou vou ao salão. Ou seja, quando ela ligou para o marido, automaticamente o marido, sem saber tabela verdade, já sabe que ela pode ir para a praia, ou que ela pode ir para o salão, ou que ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Aliás, no mesmo dia, né, pessoal? No mesmo dia, certo? Ou seja, então, olha só, pessoal, digamos, então, que vai à praia vai ser P, né? A ideia que eu vou chamar de P, e ir ao salão vai ser a ideia que eu vou chamar de Q, bem aqui, ó. Tudo bem? Então, tenho que a ideia que é P, que é vai à praia, e tenho Q, que é ir ao salão, tudo bem? Aí, olha só, pessoal, a ideia P eu agrupo de 2 em 2, eternamente, V com V e F com F.
A ideia aqui eu vou agrupar de 1 em 1, V com F e V com F. Não esquece que isso aqui fornece pra gente todas as combinações possíveis entre verdadeiros e falsos. Beleza, meu povo? Beleza. Agora vamos descobrir se a Ana tá falando a verdade e vamos descobrir se a Ana tá falando mentira pro marido dela, tudo bem? Pessoal, a Ana realmente ela conseguiu ir à praia. Ela acordou cedo de manhã, né? E ela conseguiu ir à praia. Foi verdade. E a praia tá sendo verdadeiro. Tudo bem? Aí, olha só, galera, presta atenção. Depois sobrou um tempinho e a Ana conseguiu ir onde, galera? Ela também conseguiu ir no salão. Me diz uma coisa, pessoal, ela mentiu pro marido dela? Não, galera, ela não mentiu, porque na cabeça dele, ela podia fazer uma coisa, ou ela podia fazer outra coisa, ou ela podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, nesse caso, ela fez as duas coisas ao mesmo tempo, então a Ana está sendo uma mulher verdadeira. Tudo bem? Beleza. Galera, Ana foi à praia, ela conseguiu ir à praia, tudo bem? Mas ela não conseguiu ir ao salão, ela ficou batendo papo com as amigas, perdeu o horário e ela não conseguiu ir para o salão, então ir para o salão se tornou uma coisa falsa. Eu te pergunto, pessoal, ela enganou o marido dela? Não, pessoal, ela não enganou o marido, porque ela falou para o marido dela, olha, meu amor, ou eu vou à praia, né, vou à praia, ou vou ao salão. Ela conseguiu manter a palavra porque ela foi à praia, mas não foi ao salão, ela continuou sendo uma pessoa verdadeira, tá bom? Mas olha só, pessoal, e digamos então que ela não conseguiu ir à praia, né? Ela ia sair à noite, né, ia se arrumar toda pro maridão dela, né? Então ela resolveu ir pro salão de beleza, certo? Eu te pergunto, ela contou mentira? Não, pessoal, ela continuou sendo uma pessoa verdadeira, porque o conectivo ou dá a liberdade de fazer uma coisa ou outra, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Agora, olha só, né? Digamos que a dona Ana não foi para a praia. Ai, meu Deus do céu. A dona Ana não foi ao salão. Ai, meu Deus do céu, ela não foi fazer as unhas, meu Deus do céu. E agora? Pessoal, a Ana não fez uma coisa e não fez outra. Portanto, ela está enganando o marido dela, porque o conectivo ou dá a liberdade dela fazer pelo menos uma. E a desgraçada vai lá e não faz nenhuma das duas coisas. Então, ela está sendo uma pessoa falsa com ele. Tudo bem? Então, pessoal, presta atenção. No conectivo ou, a sentença, ou seja, a frase inteira vai ser uma frase verdadeira, né? A frase vai ser verdadeira somente quando, pessoal, pelo menos um valor lógico, pelo menos um valor lógico é o que? Verdadeiro. Se forem os dois verdadeiros, melhor ainda. Tudo bem, galera? Beleza? Vamos passar aqui então adiante? Pessoal, tabela do sim então. Esse cara aqui, meu irmão, é a cara de prova. Tudo bem? Pessoal, primeira coisa. O sim então ele é um conectivo que foge ao padrão. Tu percebeu que as outras duas regras, eu sempre fui atrás do que é verdadeiro. Esse maluco aqui não, cara. O conectivo sim, então, ele vai atrás do que é falso. É por isso que ele cai muito em prova, porque ele é a exceção das outras regras. Tudo bem, galera? Beleza? Olha só, pessoal, eu vou dar para ti aqui o conceito do sim, então, e depois vamos trabalhar aqui uma frase, né, e um diagramazinho para a gente entender legal esse cara, né, que tanto cai em prova. Tudo bem? Pessoal, a sentença, a frase vai ser falsa. Quando é que ela vai ser falsa? Quando a primeira ideia for verdadeira, quando o P for verdadeiro, que é a primeira ideia, e quando o Q for falso. Né? Aí eu percebo, gente, que o P eu agrupo de 2 em 2, que ó, V com V e F com F, tá? E o Q eu agrupo de 1 em 1, V com F e V com F, tá? Tu percebe, gente, que a sentença vai ser falsa. Não esquece que o conector sim, então vai atrás do que é falso, pelo amor de Deus. Grava na tua cabeça essa informação. Ou seja, se a primeira ideia é verdadeira e a segunda ideia é falsa, o resultado inteiro passou a ser o quê, galera? Falso. Beleza? O conectivo sim, então, que cordialmente é chamado de condição, tem essa peculiaridade. Primeira ideia verdadeira, segunda ideia falsa, o resultado inteiro passou a ser o quê, galera? Falso. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar essa frase aqui. Se nasci em Macapá, então sou brasileiro. Galera, presta atenção numa coisa, né? Eu posso colocar isso aqui no diagrama. Olha só, eu percebo que o diagrama de Macapá, todo ele está dentro de onde, pessoal? Do diagrama dos brasileiros. Ou seja, realmente todo macapaense ele tem que ser brasileiro. Mas eu te pergunto, pessoal, a recíproca é verdadeira? Não, pessoal, porque nem todo brasileiro é macapaense. E tem brasileiro do Ceará, tem brasileiro de Pernambuco, tem brasileiro de São Paulo, tem brasileiro de Minas e assim por diante. Tudo bem? Mas olha só, pessoal, analogia. Todo macapaense realmente é brasileiro, mas nem todo brasileiro é macapaense. Tudo bem? Vamos trabalhar então aqui a frase, galera? Vamos trabalhar aqui a frase? Olha só, pessoal. Ó, o P é nasci em Macapá. Bem aqui, ó, P. E o Q vai ser sou brasileiro, que está bem aqui, ó. Então, tenho P, nasci em Macapá, e tenho Q, que sou brasileiro. Tudo bem, galera? Beleza? Olha, o P é agrupado de 2 em 2, V com V e F com F.
certo? E o que é agrupado de 1 em 1, V com F, V com F, tudo bem? Pessoal, imagina só agora que realmente esse cara nasceu em Macapá e realmente esse cara também é brasileiro. Ele está falando que tudo é verdadeiro. Ele nasceu em Macapá e é brasileiro. Ou seja, isso aqui, pessoal, é uma coisa bem lógica. E ele está falando a verdade. É como se fosse eu. Eu nasci em Macapá, tá, pessoal? Então, se eu nasci em Macapá, eu sou brasileiro. Então, eu estou sendo verdadeiro com vocês, meus alunos. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pular essa linha aqui, ó. Vamos pular essa linha, que é a linha desgraçada. Vamos pular para outra linha aqui de baixo, beleza? Tudo bem. Pessoal, nasci em Macapá, agora é falso. Eu não nasci em Macapá. Mas me diz uma coisa. Eu não nasci em Macapá, mas eu posso ser brasileiro? Posso, galera. Eu não nasci em Macapá, mas eu posso ser brasileiro. Ou seja, eu nasci em Belém, eu nasci em Minas, eu nasci em São Paulo, certo? Ou seja, se a primeira ideia for falsa e a segunda ideia for verdadeira, eu estou continuando sendo coerente, eu estou continuando sendo verdadeiro. Eu não nasci em Macapá, certo? Eu não nasci em Macapá, mas eu continuo sendo brasileiro. Eu nasci em Belém, por exemplo. Tudo bem? Pessoal, eu não nasci em Macapá e também não sou brasileiro. Puta que o pariu, agora eu sou estrangeiro nesse caso. Nasci na Argentina, certo? Ou seja, eu não nasci em Macapá e também não sou brasileiro. Realmente, ele não nasceu em Macapá, ele não é brasileiro. Tá bom, gente? Ele nasceu na Argentina, por exemplo. Então, esse cara está continuando falando também pra gente a verdade. Tudo bem? Agora, pessoal, olha a linha do desespero, a linha do amor, a linha que vai te passar na prova do concurso público. Pessoal, ó, esse cara nasceu em Macapá. Nasceu em Macapá, está sendo verdadeiro. Pô, pessoal, qual é a lógica? Se esse maluco nasceu em Macapá, logicamente que esse maluco ele é brasileiro, sim. Ele nasceu em Macapá, então ele nasceu dentro do território federal do Brasil, então ele é brasileiro. Aí ele vem com esse papo furado. Olha, eu nasci em Macapá, aí ele fala, eu não sou brasileiro. Ou seja, esse cara está mentindo, ele está blefando. Ele está doido, na verdade. Ou seja, quando o primeiro valor lógico for verdadeiro e o segundo for falso, eu estou diante de uma ideia que vai ser o quê, galera? Eu vou estar diante de uma ideia que vai ser falsa. Tudo bem, galera? Beleza? Então, conectivo sim, então, abre o olho, né? Inclusive, tem algumas frases montadas pelos alunos que falam assim pra gente, que a Vera... Opa, voltando aqui, voltando. Cadê? Aqui, voltou. Falando pra gente aqui, gente, ó, que a Vera Fischer é feia, né? Eu costumo dizer que a Vera Fischer é fofa, né? Menos mal, né, galera? Beleza? Então, pessoal, primeiro valor lógico verdadeiro, segundo valor lógico falso, a minha frase inteira passou a ser o quê? Falsa, beleza? Pessoal, não esquece esse diagrama aqui que eu vou precisar muito lá em quantificadores, tudo bem? Beleza? Pessoal, se tiver muito rápido aqui o vídeo, que eu tenho até 20 minutos para passar esse vídeo para vocês, tu dá uma pausa aí, né? Faz uma anotação e volta ele aí. Tudo bem? Galera, disjunção exclusiva. Pessoal, esse cara aqui eu costumo dizer que é o conectivo do cara que tá liso, né? O cara que tá liso, ele não pode levar a mulher para passear e jantar, né, pessoal? O cara que tá liso, ou ele leva a mulher para passear, né? Ou ele leva a mulher para jantar, né? Eu costumo dizer para vocês que o é a tabela do liso. Tudo bem? Ou seja, pessoal, por quê? Porque ele vai excluir uma possibilidade. Ele só pode fazer uma. Por exemplo, aqui, galera, ó. Por exemplo, bem aqui, ó. Ou reforma a casa, ou compra o carro. Esse maluco tem um dinheiro guardado no banco e ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele vai reformar a casa, ou ele vai reformar o carro. Ele nunca pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pessoal, qual é a regra? A sentença será verdadeira quando os dois valores lógicos das ideias são diferentes. Ou seja, tu vai precisar apenas de uma verdade. Ou seja, vai ter que ter uma verdade e uma mentira. Sempre vai ser assim, porque esse cara não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele reforma a casa, ou ele compra o carro. Tudo bem, galera? Beleza? Olha só, pessoal. Esse cara conseguiu reformar a casa. E esse cara conseguiu comprar o carro. Me diz uma coisa, esse cara está sendo verdadeiro ou falso? Ele está sendo falso, né? Porque o conectivo do liso fala que ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Tudo bem? Aqui ele fez as duas, portanto ele está sendo um cara falso. Né, gente? Ou seja, no segundo caso aqui, ele conseguiu reformar a casa, mas ele não optou pelo carro macho. Então esse maluco está sendo um cara verdadeiro, porque a grana só dá para reformar a casa, não deu para comprar o carro. Ou ele pode fazer assim, gente, ó, ele deixa de lado a casa, né, ele não compra a casa, porém ele compra o carro para ele, percebeu? Ele também está sendo um cara verdadeiro, porque ele não está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí o que acontece? Ele tem que fazer pelo menos uma, né? Pelo menos uma coisa ele tem que fazer. Aí esse maluco vem aqui, não faz nenhuma e nem outra. Então ele está sendo falso de novo. Tudo bem? Então, pessoal, lá no conectivo ou, a sentença vai ser verdadeira quando esses caras sofrerem valores lógicos diferentes. Ou seja, tu vai ter que ter um V
e um F na frase, né? Porque esse cara só consegue fazer uma coisa, ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem, galera? Beleza? Pessoal, não esquece, pelo amor de Deus, a tabela do E, ela pede os dois sendo verdadeiros. A tabela do OU pede pelo menos um verdadeiro. A tabela do se então, quando V espeta F, é F. A tabela do OU, o que ela pede, meu povo? Ela pede que o cara seja liso, né? O cara não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A sentença vai ser verdadeira quando esses caras são o quê, então? Diferentes. Tudo bem, galera? E o nosso último conector, ele é chamado de conector se e somente se, cordialmente chamado de bicondição. E, galera, esse cara aqui, ele não é o conector do liso. Ele é o conector do cara que tem grana, porque ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Com esse cara aqui é 8 ou 80. Ou ele faz tudo, ou ele não faz nada. Né? Então o conectivo se, somente se, fala pra gente assim, ó, que a sentença será verdadeira quando os valores lógicos das ideias são iguais. Ou seja, a frase vai ser verdadeira quando os valores lógicos são iguais. Pessoal, é o conectivo do 8 e do 80. Ou ele faz tudo, ou ele não faz nada. Por exemplo, pulo. Aqui, ó, pulo. Se e somente se eu correr. Ou seja, ele vai pular, mas ele precisa também correr. E se ele correr, ele vai ter que pular. Tudo bem, galera? Beleza? Então, o conectivo se, somente se, ele só permite que as coisas sejam feitas de forma casada. Ele só consegue fazer as duas coisas juntas. Ele não consegue fazer nada separado. Ou ele faz as duas coisas juntas, ou ele não faz as duas coisas juntas, né? Costumo dizer que é o conectivo do 8 e do 80, né? É o conectivo do cara rico aqui. Beleza? Pessoal, imagina só que esse cara realmente pulou, né? Ó, ele pulou, beleza? E ele também correu, tudo bem? Então ele fez as duas coisas. O conectivo sempre pede que ele faça as duas coisas. Aqui ele está sendo 80, ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então esse cara está sendo um cara verdadeiro, tudo bem? O conectivo se, somente se, pessoal, ó, ele sempre trabalha os dois de forma conjunta, tudo bem? Se pular tem que correr e se correr tem que pular, tudo bem? Aí nesse segundo caso aqui, galera, ó, ele conseguiu pular, mas esse maluco não conseguiu correr. Tudo bem, galera? O que acontece? Esse cara está sendo um cara falso, porque o se, somente se, quer que ele faça as duas coisas ao mesmo tempo. Quer que ele faça ou quer que ele não faça, né? Tem que ser 8 ou 80, tá? Agora, no segundo caso, terceiro caso aqui, pessoal, esse maluco aqui, ele não pulou, mas ele correu. Só fez uma parte da promessa também, então ele está sendo um cara falso, tudo bem? Agora aqui, pessoal, ele ficou puto. Ele nem pulou e nem correu. Ou seja, ele nem pulou e também não correu. Ele está sendo um cara verdadeiro, porque ele tem que fazer as duas coisas. Ou ele faz as duas coisas, ou ele não faz as duas coisas. Beleza? Pessoal, conectivo se, somente se. A sentença será verdadeira quando os valores lógicos são o quê, pessoal? Iguais. Ou é 8 ou é 80. Onde é que eles são iguais? Na primeira coluna eles são iguais, então o resultado vai dar V. E na última linha também eles são iguais, né, pessoal? Aqui também vai dar V. Tudo bem, pessoal? Então, na terceira e na quarta linha, eles são diferentes, portanto, esses caras aqui eles vão ser falsos. Tudo bem? Pessoal, não esquece, tabela verdade é como se fosse o coração do raciocínio lógico. Sem essa parte da lógica, eu não consigo me mover na prova de concurso. Então, pelo amor de Deus, dá uma pausa no vídeo, anota devagar, né? Agora tu já é capaz de resolver algumas provas de concurso, né, pessoal, básicas, né, utilizando esses conceitos que eu atribuí para vocês agora há pouco. Tudo bem? Pessoal, vamos ajudar o projeto aí, galera? Vai lá, dá um curte lá, vai lá no YouTube lá, dá um curte, te inscreve no canal lá, bem debaixo tem uma setinha que fala só inscrever no canal. Vamos fazer, pessoal, esse nosso projeto aqui, fazer muita gente mudar de vida. O que interessa pra gente aqui, pessoal, é colocar vocês, o que interessa para mim, pro professor Del, é colocar vocês no mercado de trabalho. E isso eu vou precisar que tu colabore, que tu me ajude também. Vai lá, pessoal, compartilha no Facebook, vai lá, pessoal, me adiciona no Face, tá, pessoal? Vai lá, dá um curte no YouTube, vai lá, se inscreve no canal. Bora fazer esse projeto pegar fogo, né? Que com certeza esse projeto vai te ajudar bastante no futuro. Tudo bem, galera? Para vocês, pessoal, um forte abraço, tá? E se Deus quiser, eu vou estar aqui com vocês resolvendo questões de proposição e resolvendo questões de tabela verdade. Para vocês, pessoal, um forte abraço, né? E o nosso eterno dilema, né, galera? Ao infinito e além!